Olá, pessoal. Meu nome é Silene, estou falando de Brasília e a minha casa espírita é a Federação Espírita Brasileira. Nós vamos, é com muito prazer, com muita alegria que estou aqui falando aos meus irmãos capixabas e agradecendo muito a oportunidade que me foi dada. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento por meio do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação por meio do trabalho e da fraternidade constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Vamos então fazer a nossa prece, nos desligando, acalmando o coração e dizendo ao Senhor: Jesus, amigo, companheiro de todos os momentos, agradecemos a oportunidade de podermos falar desta doutrina maravilhosa. Agradecemos também, Jesus, a oportunidade da vida, de estarmos bem, de encontrarmos dificuldades e também prazeres. Nessa oportunidade, Mestre, lhe pedimos pelo nosso país, pelos nossos governantes, aqueles que têm a possibilidade de mando, de acompanhar os irmãos mais necessitados. Te pedimos, Mestre, pelos enfermos, por aqueles que estão nos hospitais e também pelos nossos irmãos que caminham na linha de frente. É nessa certeza, Jesus, de que estarás sempre conosco, pois que tu és o bom pastor e nunca nos abandonarás, que nós dizemos graças a Deus, iniciando o nosso trabalho deste dia. Muita paz a todos. O nosso tema, como todos já viram,
é Zaqueu, o rico de humildade. O rico em humildade. Quem é Zaqueu? Zaqueu foi um publicano. O que é um publicano? Então vamos analisar primeiro a situação do publicano. Quem é ele? Né? O governo romano, o Império Romano, dominou toda aquela região próxima ao mar Mediterrâneo. E também a Judéia, a Palestina na época, estava sob o comando de Roma. E os romanos tinham uma prática muito interessante. Eles não destruíam as pessoas e as suas religiões, ele deixava que cada um cumprisse a sua seita, mas ele exigia impostos, ele exigia taxas de impostos. E para cobrar os impostos, ele punha o cargo à venda de cobrador de imposto. Então, as pessoas mais ricas, que tinham condições de comprar esse cargo, compravam o cargo para cobrar imposto dos seus amigos, da sua comunidade. Então, é natural que eles não fossem bem vistos, né? Junto com o cargo e com a riqueza que o cargo iria proporcionar, vinha também a maldição. Os seus as pessoas com quem eles se comunicavam não gostavam dele, né? Como nós também não gostamos do leão, né? Do imposto de renda. A gente tem que fazer. Então, eles não gostavam dos publicanos. E, em contrapartida, os romanos, que recebiam os impostos que eles coletavam, naturalmente eles coletavam a mais e ficavam com a parte deles, esses romanos os tratavam com muita humilhação, porque eles tinham assumido um cargo contra os próprios irmãos, né? Então, eles não eram bem vistos nem pelo governo romano e nem pela sua comunidade. Eles ficavam como se fossem párias, ninguém queria conversar com eles. Não. Publicano, eles chamavam de homem de má vida. Então, o nosso colega, que nós vamos falar dele, o Zaqueu, era um publicano. E onde o Zaqueu era um publicano? O Zaqueu morava, sempre a vida inteira, ele morou em Jericó. Jericó é aquela cidade maravilhosa, para nós aí do Espírito Santo seria próximo de Pedra Azul, um lugar de passar fim de semana, mais frescos. Assim era Jericó, que ficava numa elevação próxima ao Rio Jordão. Então tinha uma frescura diferente. Até mesmo nos dias mais tórridos, mais áridos, Jericó tinha um clima agradável. E com isso era o lugar onde as pessoas mais ricas iam passar fim de semana, passar férias, passar esses períodos mais quentes da sua vida. Então, Jericó tinha mansões belíssimas, todas em mármore. Lógico que o nosso amigo Zaqueu também tinha sua mansão. E não só as mansões, ela foi privilegiada por muitos reis, e até Cleópatra visitou Jericó e ficou encantada com seu clima e com seu perfume. Perfume por quê? Porque Jericó tinha muitas rosas, tinha muitos jardins, era uma cidade cheia de tamareiras e cheia de amoreiras, nossa, era uma cidade maravilhosa, e muitas flores amarelas como ouro. Era uma cidade lindíssima e com um ar, um clima gostosíssimo. Ali morava o nosso amigo Jacó, que não era querido por ninguém.
E quando conversando com seus filhinhos, ele pensava sempre: um dia eu vou me livrar dessa vida, um dia eu vou deixar tudo isso, acariciando seus filhos, a quem ele queria dar uma vida melhor. Os publicanos só conversavam ou só tinham algum relacionamento entre publicanos. Zaqueu era chefe dos publicanos locais. Então, era o imposto sobre a terra, imposto sobre a produção, pedágio para entrar na cidade, tudo que nós já conhecemos, né? Vocês vejam que começou lá atrás. Lá na época de Jesus já existia tudo isso, né? E Zaqueu era o chefe de todos, tinha um grupo com ele para fazer o trabalho, ele só comandava. Mas muito triste, muito solitário. E ele, um dia, começou a pensar que ele ouvia tanto falar de Jesus, e uma coisa que ele achava que Jesus seria diferente de todos os outros profetas, porque ele soube que entre os seguidores, entre os discípulos de Jesus, existia um publicano, que era Mateus, né? Que tinha o nome de Levi e que ficou como apóstolo Mateus. Então ele falou: esse homem deve ser diferente, ele vai me aceitar, vai me olhar de outra forma. Mas como chegar até Jesus? E num belo dia, chega até seu local de trabalho o cego Bartimeu, vendo, enxergando, e diz a ele: Jesus me curou. E onde está Jesus? Está entrando em Jericó. E ele conhecia Bartimeu, porque ele muitas vezes o ajudava. Ele então sai correndo, correndo, perde toda a sua dignidade de alto esquadrão, alta autoridade, sai correndo para ver Jesus. Mas a multidão estava em torno de Jesus. E ele tentava se aproximar e eles o afastavam. E ele era baixinho, gordinho, ele não tinha como olhar por sobre toda aquela multidão, mas ele queria muito. E quando a gente quer muito, a gente encontra soluções. Zaqueu viu uma árvore por onde Jesus deveria passar. Era uma árvore já mais velha, mas com raízes fortes. E ele corre, sobe na árvore para ver Jesus. E quando Jesus passa por sob a árvore, levanta os olhos e diz para ele: Zaqueu, desce daí porque eu preciso pernoitar em sua casa essa noite. Vocês já imaginaram, já se colocaram na situação dele? O coração disparou, a boca secou, ele ficou meio traumatizado, mas aquela palavra no seu ouvido: desce depressa, desce depressa. Ele escorregou pela árvore, quando Jesus passou, ele já estava correndo para casa. E junto com a mulher, eles choraram e riram com a possibilidade de hospedar Jesus. Chamou seus serviçais, dobrou o salário daquele dia, chamou a todos para que preparassem uma bela ceia, que preparassem os aposentos. Jesus nunca estava sozinho, era toda uma comitiva que ele iria hospedar. E ele, quando vai para o portão com a esposa, tentando ver a chegada de Jesus, e Jesus vinha caminhando, e quando ele ouve uma das pessoas que estava próxima de Jesus dizer para ele: mestre, você vai mesmo se hospedar na casa desse homem de má vida? Como? Aí ele sai correndo ao encontro de Jesus e diz a ele: mestre, entra em minha casa. Tudo que fiz de errado tentarei modificar.
tentarei corrigir. Isso está no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 14. É o único evangelista que narra a passagem de Jesus pela casa de Zaqueu. Entre os três, né? Entre Mateus, Marcos e Lucas, é Lucas que faz essa narrativa. E é muito interessante que Jesus diz: hoje nós vamos entrar em casa de Zaqueu, porque ele também é filho de Abraão, e o filho do homem veio buscar o que estava perdido. E ele entra na casa de Zaqueu. E Amélia Rodrigues continua nos falando sobre essa visita de Zaqueu à casa de Jesus à casa de Zaqueu. E ela continua narrando, e ela diz que Zaqueu começou a conversar com Jesus e dizia para ele: mestre, eu sei que eu sou muito rico, mas eu procuro ajudar. Como tem muita gente desempregada, eu criei empregos nas minhas propriedades. Eu criei emprego para lavradores, criei emprego para criadores de gado, para ajudar esses homens a terem um salário no fim do mês, para levar, para dar comida a seus filhinhos. Os meus serviçais, todos eles, sabem que podem contar comigo. Eu os auxilio sempre. Eu tenho sido justo com todos eles. Mas ainda assim, não sou reconhecido de forma nenhuma. Ao contrário, recebo ameaças, sou apedrejado, se fosse possível, seria apedrejado. E quando ele se retira para dar as novas ordens lá dentro, os apóstolos dizem: mestre, você nos ensinou a amar aqueles que nada têm, aos pobres. E agora nós estamos na casa de um homem rico, que tem tudo, que pode ter tudo. E Jesus diz aí, fica tranquilo, olhando, e o outro diz assim: por que não nos hospedamos numa casa pobre? Por que não ficamos junto numa casa pobre onde pudéssemos estar junto àqueles que nós amamos, que você nos ensinou a amar, Jesus? E Jesus, então, diz a eles uma coisa bem interessante. Ele diz assim: você acha que a boa nova veio para fazer mendigos? Não. Nós viemos para aqueles que podem auxiliar, para aqueles que podem ajudar. Essa é a nossa função. E aí, quando Zaqueu retorna e oferece uma ceia farta para todos, e naquela ceia, que todos estão presentes, inclusive os seus apóstolos, os serviçais de Zaqueu, todos estão juntos ceando. É uma alegria, é uma festa que está acontecendo. E com a conversa com Jesus, os apóstolos abaixaram um pouco a guarda e começaram a participar também da festa. E os seus serviçais foram para o terreiro e cantavam e dançavam, os mais jovens tocavam flauta, as crianças brincavam correndo, e foi um dia de muita festa. Ao final, Jesus chama todos e conta uma parábola. A parábola é a parábola dos talentos, que todos estão lembrados, eu acredito, né? Que um viajante, um senhor, vai viajar e chama os seus servidores e dá uns 5 moedas
dá a outro 3 moedas, e para um terceiro ele dá 1 moeda. E não tem data de voltar. Ele não diz quando voltará. E quando ele retorna, aquele que recebeu 5 moedas o procura e diz: Senhor, eu botei a sua moeda, fiz alguns trabalhos com ela e ela rendeu, e hoje eu estou lhe entregando 10 moedas. O que tinha recebido 2 também trabalhou com essas moedas e transformou em 4. O que tinha recebido 1 chegou e disse para ele: Senhor, eu sei que tu cuidas muito bem do seu dinheiro, és muito bravo, e eu então peguei a sua moeda e enterrei, e aqui estou lhe dando ela de volta. E ele fala para ele: servo bom e infiel, por que não fizeste que a moeda rendesse? Não, você está errado, o que tem lhe será tirado. Mas ele fala uma frase muito interessante: bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel, àqueles que tinham trabalhado. E a mesma coisa, nesse dia, após terminar a, a palestra, após terminar a parábola, ele vira para Zaqueu e diz a frase: servo bom e fiel. Bem-aventurado és tu, servo bom e fiel. Zaqueu está numa alegria que, se nós pudéssemos nos colocar no lugar dele, era uma alegria imensa que ele sentia naquele momento. E ele então diz a Jesus: Jesus, eu quero segui-lo. E se alguém eu prejudiquei, eu vou pagar o quádruplo daquilo que eu tiver lesado. E vou dividir a minha fortuna. Vou dividir a minha fortuna e vou segui-lo. E naquele dia, ele já segue com Jesus, com o grupo de Jesus. Jesus está indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Não a Páscoa como nós a conhecemos. A Páscoa que eles comemoravam era a libertação do povo do Egito, quando eles saíram do Egito com Moisés e foram à procura da terra prometida. Então, essa é a Páscoa que eles comemoravam. E outra curiosidade, o templo de Jerusalém era o único templo que eles tinham. Em cada cidade, em cada localidade, em cada aldeia, tinha uma sinagoga, mas templo era só o de Jerusalém. E é em Jerusalém que ficavam as tábuas da lei. Jerusalém era para onde todos eles convergiam à época da Páscoa. Onde estivessem, caminhavam em direção a Jerusalém. E é para lá que está indo Jesus. E Zaqueu segue junto com Nicodemos, a história de Nicodemos também é muito bonita, junto com José de Arimateia, junto com Lázaro, que Jesus havia tirado do túmulo. Então, eles estão juntos quando Jesus é crucificado. Eles estão à distância, vendo a cena, junto dele a sua mãe, João, e as mulheres. Todas as mulheres estavam lá. As mulheres acompanharam Jesus sem medo. E aí Zaqueu fica perdido. Ele quer seguir, ele quer continuar com os apóstolos. E quando ele vai à procura dos apóstolos, os apóstolos dizem: não, Zaqueu, nós não te queremos com a gente. Mas eu prometi a Jesus que ia segui-los. Então, busque fazer a sua parte, onde quer que você esteja, mas junto com a gente você vai
talvez prejudicar o trabalho. Ele retorna para sua casa e abandona o cargo de publicano, passa para outro, continua junto com seus filhinhos, ajudando aqueles que ele pode. Ele também tem profissão, é normal entre eles todo mundo ter uma profissão, né? Mas, independente da profissão, qualquer coisa que aparecesse, ele faria. E aí ele soube da chegada de Paulo. E quem conta essa passagem dele com Paulo é no livro Ressurreição e Vida, que conta que encontrou Leon Tolstói, que é o espírito que dita a obra, ele diz que encontrou com Zaqueu, passando no plano espiritual, já encontra um grupo que estava esperando pelo mestre Zaqueu, que iria falar de Jesus. E depois ele senta com Zaqueu e diz: Como foi que você se tornou mestre Zaqueu, né? Aí ele conta que após aquela negativa dos apóstolos, ele volta para Jericó, quando ele sabe de Paulo, que Paulo havia chegado em Jerusalém e que estava convertido ao cristianismo. Paulo era um chefe judeu, ele era mestre na sinagoga, mas ele também é conhecida a passagem dele à porta de Damasco, quando ele vai para perseguir Ananias e eles vê Jesus e diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, a partir daí, ele começa a seguir Jesus. Ele vai até Gamaliel, pega os escritos de Mateus, estuda, fica um tempo no deserto e quando ele volta a Jerusalém, ele é outro homem. E aí os apóstolos também tinham reservas com Paulo. Era aquele homem que saiu para perseguir cristãos, seria confiável, né? E Zaqueu, então, procura Paulo e conta para ele a sua história, o que tinha acontecido, a visita de Jesus em sua casa, a mudança em sua vida. E aí Paulo diz a ele: Zaqueu, eu te entendo, e você vai trabalhar comigo. E a partir de então ele vai trabalhar com Paulo. E ele, no momento, ele deixa a sua casa, deixa a sua mulher bem, sem problemas, os seus filhos, e ele vai seguir com Paulo. E trabalhando com Paulo, ele vai ter muitas experiências, muitas. Depois de algum tempo, os apóstolos não só aceitam Paulo, como também aceitam Zaqueu, vendo o trabalho dele. Porque ele, junto com Paulo, ele fazia o trabalho que tivesse necessidade. Alguém precisava que cortasse lenha, alguém que precisasse que carregasse alguma coisa. Ele estava sempre disposto ao trabalho, sempre pronto para o trabalho. E então, um belo dia, na igreja de Cesareia, que era uma igreja nascente, Pedro lembra de Zaqueu e pede a ele que vá para essa igreja para dirigir a igreja. Nós percebemos que Zaqueu não era um homem comum. Pela sua profissão, por aquilo que ele havia feito, ele dominava o latim que os romanos falavam, dominava o grego, que era necessário nas transações, e dominava o idioma local, o aramaico. Então, ele vai para Cesareia para dirigir uma igreja. E lá, em Cesareia, é que ele desencarna. Então, ele volta para o plano espiritual depois de muito trabalho, onde muita humildade para assumir aquele trabalho, porque
nós podemos imaginar, podemos estar no lugar dele, quando ele chega para os apóstolos e quer trabalhar e recebe uma negativa. Ele poderia ter desanimado ali, não desanimou, ele continuou, e ele vai com Paulo. Nós sabemos que a vida de Paulo não foi fácil, foi de muito sofrimento, de muita luta, de muito trabalho, porque, como disse a nossa lição, o trabalho dignifica. A ociosidade não é bem-vinda. Precisamos trabalhar e crescer, não só na parte física, como também espiritual. Então, nós vimos que Zaqueu conseguiu superar tudo aquilo que vinha da vida dele, mudar totalmente e, com muita humildade, conseguir seguir Jesus. Esse é o nosso Zaqueu. E hoje, como somos? O que estamos seguindo? Somos publicanos da vida? Estamos prontos para mudar, para refazer, para trabalhar? Emmanuel nos diz que para a evolução nós precisamos de ter duas asas: a asa do amor e a asa do conhecimento. Então, nunca podemos abandonar o trabalho e nem o estudo para o nosso crescimento intelectual. É importante nós vermos, por exemplo, no livro Renúncia, quando Alcione fala que o Evangelho de Jesus precisa ser lido, conhecido, meditado e, principalmente, participar, né? Principalmente, praticar, colocá-lo em prática. Meus irmãos, nós já ouvimos o Evangelho de Jesus há muitos séculos. Nós sabemos que somos espíritos que já passaram por muitas oportunidades. Nesta encarnação, nós falamos de Jesus, nós comentamos sobre ele, nós contamos a história. Mas será que estamos vivenciando o seu Evangelho? Será que estamos vivenciando um pouquinho daquilo que aprendemos? Muitas vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: eu gosto, eu adoro, mas é lá no centro, né? Na vida não, na vida a gente tem que ter outra atitude. Então nós precisamos repensar, né? Repensar sobre isso. E o Espiritismo é o Evangelho redivivo, é a chave para nós entendermos melhor as passagens evangélicas. Que o exemplo de Zaqueu, buscando Jesus e praticando Jesus, seja para nós uma luz, um caminhar. Vamos então fazer a nossa prece, encerrando a nossa reunião. Que Jesus nos auxilie e nos leve a ter em nosso coração o amor, quando ele disse: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Amo vocês de coração. Talvez eu não seja ainda um discípulo de Jesus, mas eu estou tentando, eu estou procurando. Eu gostaria de ser. Vamos então orar para encerrar o nosso orário. Mestre Jesus, companheiro querido de todos os momentos, nós te agradecemos, Mestre, essa oportunidade recebida. Te agradecemos, Jesus amado, a doutrina maravilhosa que nos colocaste nas mãos. Temos a certeza de que, através dela, encontraremos o caminhar, tendo a Ti, Mestre querido, como modelo de todos os dias. Sabemos também que não será fácil, porque nos conhecemos, Jesus amado. Temos ainda muitas imperfeições,
mas queremos segui-lo. Queremos iniciar um tratamento íntimo, uma mudança interior, e sabemos do seu amor por nós. Te agradecemos ainda, Mestre, a vida, a, a possibilidade de estar aqui. E é em seu nome, com muita gratidão, que nós dissemos graças a Deus. Graças a Deus. Muita paz a todos.